Olá, alunos e alunas, meu nome é Marta Bellini e eu vou trabalhar com vocês nessa aula vídeo aspectos do livro Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil, que é uma coisa muito especial, porque nós estamos falando das novas gerações. O que nós fazemos, nós adultos, quando nos deparamos com esse campo magnífico e complexo que é a educação dos pequenos? E eu começo aqui falando de Piaget. Ele diz o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as gerações anteriores fizeram. Isso é muito importante. Começando daí, então, nós temos que lembrar uma outra dimensão do pensamento de Piaget. Está aqui no muralzinho de recados para vocês. A educação dos pequenos é a educação da liberdade, e a educação da liberdade supõe, primeiro, uma educação da inteligência e, mais especialmente, da razão. Isso é muito importante, vem de um texto do Piaget chamado A Educação da Liberdade. Então, quando nós falamos de educação dos pequenos, nós estamos falando em criar gerações que assumem os desafios de viver em sociedade, de viver coletivamente e que tenham liberdade para construir uma sociedade melhor que aquela que elas encontram entre nós, os adultos. Nesse livro nosso, uma primeira dimensão importantíssima para vocês é saber um pouquinho da história do conceito de infância. No livro eu assinalei bem. Primeiro a gente tem que entender o que é um conceito. Então eu digo assim, livro, e digo infância. Qual a diferença dessas duas palavras? É que a primeira, eu tenho um objeto aqui, manipulo, e este é um livro. Um consenso social deu o nome de livro a isto. Mas quando eu digo infância, eu não pego uma criança, eu não pego uma roupa, nenhum período. Então o conceito é algo abstrato, surgindo da abstração nossa, que quer dizer criança em determinada fase, brincadeira, uma série de questões. Então o conceito é isto, né? Não é criança e infância, são duas palavras diferentes. A infância, ela compõe as crianças de diferentes histórias, de diferentes tempos no mundo. Então esse conceito infância, ele nem sempre existiu entre nós. Ele é um conceito que começa a aparecer no século XIII depois de Cristo. Até então, se a gente for à Grécia, não tinha um conceito de infância. E o que isso significa? Que não existiam crianças? Sim, existiam crianças, mas elas não eram vistas como um grupo separado dos adultos. Então, tem uma imagem aqui no meu slide, que é uma mãe, né, sentada perto de uma criança, supostamente até 3 anos. Então, a criança era criança até 3 anos. Quando a mãe ou algum adulto dava um vaso para essa criança, significava que ela se tornava um ser igual a todos os outros adultos. Então, vejam, essa transição, né, há uma transição longa para a Idade Média, e na Idade Média, a gente tem criança? Temos crianças, mas a gente tem uma classificação de idades. Então, a primeira idade era de 0 a 7 anos, uma segunda idade de 7 a 14 anos e a terceira idade de 14 a 21 anos. E essas etapas não eram valorizadas pela sociedade. Se a criança morria ou não morria, se você tinha cuidados especiais com ela, não existia cuidado especial, não existia nada disso. Somente a partir da quarta idade, que é 21 a 45 anos, é que as pessoas começavam a ser reconhecidas socialmente na comunidade. A quinta idade já era velhice, né? E a sexta idade a partir dos 60 anos. Que interessante, né? Mas sempre enfatizando que quem tinha importância eram as pessoas acima de 21 anos. Abaixo não, conviviam com as outras, morriam, nasciam sem muito entusiasmo da sociedade. No século
Já no século XVIII é que a gente tem essa marca do cuidado, século XVIII depois de Cristo, né? Então é quando uma demarcação de quando a criança passa a ser valorizada, e a partir daí se constitui então o conceito de infância. Era comum até o século XVIII o infanticídio, matar as crianças que estavam doentes ou que você não queria e cuidar mais, elas não tinham muita importância para a sociedade. A partir do século XVIII, elas começam a ser respeitadas, e a gente já começa a ver isso historicamente pelas ilustrações, né? Então, os retratos pintados, né? Sempre aparecem as crianças, ainda vão aparecer crianças com roupas parecidas com as roupas dos adultos, porque ainda não tem uma indumentária, um vestimento específico para as crianças. Anterior ao século XVIII, a gente pode dizer que no período renascentista começa a nascer esse sentimento então da infância. Mas aqui a gente tem que prestar atenção que esse sentimento ainda estava reservado apenas às elites, e não às crianças mais pobres. A classe pobre, ela não gozava desse sentimento. Os filhos, tão logo se conseguissem mover sozinhos, tinham que ajudar nas tarefas e no trabalho, né, na vida muito dura, né, dessas crianças na época. Então, voltando para o século XVIII, né, quando nasce o conceito de infância, quando se começa a pensar a criança como as crianças partilhando de uma comunidade especial, com necessidades diferentes dos adultos, com roupas diferentes, e com a escola tal como a gente conhece agora, ela apareceu a partir desse século, né? Que é uma escola com salas de aula de um professor para muitos alunos. É uma concepção e uma ação do século XVIII em diante. Aí nasce também a disciplina escolar, e a punição era vista como a maneira mais exemplar, mais eficaz de educar. Então é muito interessante, aparece o conceito de infância, aparece o conceito de punição. Porque aparece também aí a escola tal como nós conhecemos hoje. Então a nossa escola, a arquitetura da escola que nós temos, ela é a mesma arquitetura, né, da primeira vez pensada no século XVII. Então no século XVIII, todas as escolas que eram constituídas eram essas com salas separadas, em alunos separados por idade. Antes do século XVIII, os alunos não eram separados por idade. Era um professor para 5 alunos de diferentes idades, 5 até 18 anos. No século XVIII, com o aparecimento da infância, você separa os pequenos e dos mais velhos. E é um professor para bastante aluno. Essa é a escola que nós temos hoje há mais de 600 anos. Né? E aparece também o livro didático. Vocês vão ver aqui nos slides o livro didático, né, que foi inventado por um filósofo, um pedagogo chamado Comênius, holandês, no século XVII, que muito parecido com uma cartilha que foi usada no Brasil a caminho suave. Né? O bebê baba, Ivo viu a uva, né, tentando sonorizar as palavras. Com isto, né, nós temos uma repetição dessa história no Brasil. Mas veja, enquanto na Europa nós temos uma escola, já temos uma escola em 1700, com uma arquitetura própria, livros didáticos, essa etapa coincide com o chamado, né, descoberta do Brasil. E no Brasil, a história da educação nossa, ela começa com o que é chamado educação jesuítica em 1549. E o objetivo não eram os objetivos europeus. Aqui o objetivo era levar a fé aos grupos, às comunidades indígenas aqui encontradas, enquanto na Europa as crianças estão sendo educadas para o trabalho fabril. Então, no Brasil, o que a gente pode pontuar? Nós temos o Brasil colônia, Brasil Império, Brasil República.
nós tivemos, no Brasil só foi possível fazer escolas tal como já existiam na Europa, 1789, no final de 1700. Era proibido ter escolas, era proibido alfabetizar crianças, era proibido ter jornal, era proibido fazer reuniões com mais de 3 pessoas, era proibido muitas pessoas se aglomerarem numa esquina para conversar. Portugal não deixava nada disso. Isso atrasou muito a escolarização dos adultos e das crianças no país. Nós temos, por exemplo, em 1889, a gente tinha, cada 10 mil habitantes, 204 estavam na escola. Cada 10 mil, 204 estavam nos bancos escolares. Em 1907, a cada 10 mil, a gente tinha 290 nos bancos escolares. Em 1920, a cada 10 mil habitantes, a gente tinha 410 nos bancos escolares. Em 1930, a cada 10 mil, apenas 500. Então, as escolas eram muito restritas. E como essa restrição mobiliza muitos intelectuais em 1930, para que se amplie a escola pública e para que o ensino seja diferente, não seja aquele ensino frágil, repetitivo, só de decorar as coisas. Então, no Brasil, nós temos ainda uma educação que vai se preocupar mais com os adultos, porque ninguém ia à escola, né? E 1930 é um marco, 1960 é outro grande marco, 1990 com a Lei de Diretrizes e Bases, aí se afirma um marco da total ampliação das escolas, como é hoje em 2013. O que a gente pode dizer então da infância pensada pelas leis, da educação infantil? A gente pode dizer que foi tardia no país a constituição das diretrizes curriculares para a educação infantil. Ela data da lei de 1996 com a lei 9.394. Veja, só em 1996 é que a gente tem leis para a educação infantil. Até então, a educação infantil ficava numa etapa assistencialista. Você podia atender ou não necessariamente atender as crianças, sobretudo as crianças mais pobres, cujas mães precisavam trabalhar. Isso acompanha o que eu disse para vocês anteriormente. A escola foi tardia no Brasil. A escola só apareceu após 1790, porque Portugal proibia toda escolarização possível aqui, uma demanda política, né, de amarrar mais o país e as nossas cabeças. O que a gente tem, então? Em 1998, nós tivemos uma Constituição Federal, que rege o país até hoje. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, a mais importante que nós tivemos. E nessa Constituição já estava reconhecido o direito da criança às creches e pré-escolas. Mas faltava o quê? Estabelecer o que vinha da Constituição em forma de lei. Vocês sabem, existe a Constituição, ela prescreve alguns direitos e deveres, mas alguns precisam passar pela regulamentação da lei. E de 1988, nós fomos para 1990 com a Lei de Diretrizes e Bases. E depois, em 2009, então, fechando o atendimento da criança na escola, legalmente falando. Então, até então, o caráter que a gente tinha era essencialista para as crianças de 0 a 6 anos. Então, recapitulando aqui, em 1999, nós tivemos, então, as diretrizes curriculares para a educação infantil, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 7/4/99. Essa resolução foi revogada em 2009 e aí nós tivemos uma nova composição e novas diretrizes para a fase de 0 a 6 anos. E agora, efetivamente, legal e legítima. Sempre falamos em crianças no Brasil, mas elas nunca tiveram direitos, a gente sempre falou em direito. Então, o que prescreve? Tanto a Constituição, as leis, diretrizes e bases da educação infantil. Prescreve coisas simples demais, né? Que todo país deve levar a sério, muito sério. Nossas crianças têm direito à brincadeira,
tem direito à atenção individual, tem direito a um ambiente aconchegante, seguro, tem direito ao contato com a natureza, tem direitos à higiene e saúde, a uma boa alimentação, tem direito a desenvolver curiosidade, fazer descobertas intelectuais, tem direito ao movimento em espaços amplos, tem direito à proteção, ao afeto e à amizade, tem direito a expressar seus sentimentos, tem direito a uma educação especial no seu período de adaptação às creches, tem direito a desenvolver a sua identidade cultural, racial e religiosa. Então vejam, é preciso que a gente escreva isto para um país que demorou muito a pensar a criança de um modo mais democrático, mais afetuoso, intelectualmente mais desafiador. Então a gente vem aqui para uma dimensão muito importante quando nós falamos da educação dessas crianças, que eu chamo de educação política, ética e pedagógicas da educação infantil. Primeira questão é, uma pergunta que o Piaget fazia: a criança, quando entra na escola, os educadores a veem como um adulto em miniatura ou como um ser especial em desenvolvimento? O Piaget é muito interessante porque ele diz o seguinte, né? Perguntaram para ele uma vez: o que é mais importante? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ele respondeu: eu prefiro pensar o pintinho, que é ele, né, esse processo dessa criatura que me leva a entender o que o que são as coisas. Eu prefiro pensar a criança, que é esse processo da criança que me leva a entender a humanidade e como a gente se tornou humano. Isso é muito importante porque leva a uma dimensão ética, né, daquele que quer ser um docente da educação infantil. E aqui eu leio mais uma vez o nosso Piaget. A principal meta da educação, e ele está falando da educação das crianças, é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas e não de repetir o que as gerações anteriores fizeram. Homens que sejam criadores, inventores e descobridores. Essa é a primeira meta. Qual é a segunda? É formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas é proposto. Então vejam, é um pensamento revolucionário, né? Então, essa é a parte ética. O que quer dizer ética? Ética que significa uma teoria, um conjunto de questões, de princípios que regem a nossa moral como educadores, como cidadãos. Isso é muito importante, porque sem esses princípios, a gente entra numa escola que pode estar muito arcaica, muito velha, muito defasada, e continua fazendo tudo o que é velho, defasado, ignorando as conquistas intelectuais que nós tivemos nesses anos todos, nessas décadas todas, de muita luta. Então, quando o professor ele pensa os seus princípios, ele também vai ter que pensar que tipo de professor se ele está ensinando ou se ele está apenas repetindo as velhas lições. O Piaget chama atenção mais uma vez: para mim a educação é fazer gente criativa, né? Tornar todos criadores de alguma coisa, não importa em que área. Não vou fazer uma sociedade só de cientistas, eu vou fazer uma sociedade de bons pensadores em todas as áreas. Então, quando nós ensinamos, nós entramos com uma tradição secular de mais de 600 anos, entramos na escola e começamos a repetir, abrimos o livro didático, falamos, contamos as historinhas, etc. Mas quando a gente faz assim, a nossa concepção é o que nós chamamos de concepção empirista, que a gente pensa que o conhecimento na cabeça do outro vai surgir se eu repetir muitas vezes, falar. Acho que muitos de nós fomos educados escrevendo bilhões de vezes, né? Meu nome é Marta Bellini, meu nome é Marta Bellini, meu nome é Marta Bellini. Isso não é produtivo para nenhuma criança. Não é produtivo fazer a criança repetir de 1 a 500 várias vezes. Para quê? Isso é só uma repetição. A isso nós chamamos de conhecimento cópia. E para o Piaget e para outros intelectuais da área, que estudaram mais de 60 anos essas questões, o conhecimento é uma construção.
por erros e tentativas, mas ele é uma construção. E errar não é um problema para nenhum de nós. Errar é uma maneira de verificar o que se errou e expandir sua consciência na direção de outras questões. Então, o que eu quero dizer com isso, arrematando essa dimensão? Que a lógica da transmissão, o professor só fica metaforicamente como uma correia, falando, não dá certo quando trabalhamos com a criança. A gente precisa ouvir a criança, repensar todas as questões que são postas a elas. E, sobretudo, as perguntas que elas fazem. Por exemplo, que dia que o universo faz aniversário? Quem foi a primeira mulher que nasceu? Minha filha uma vez me perguntou: mãe, de onde eu vim? Bom, eu tive que responder que era da minha barriga e etc. E ela falou: e você, de onde você veio? Bom, eu vim da barriga da minha mãe. Depois de 2 dias ela pergunta: mas e a sua mãe? Ah, da barriga da minha avó, Dona Benedita. E depois de um tempo ela volta para mim e pergunta: mãe, mas e a primeira mulher nasceu de onde? Então, olha que pergunta fantástica, né? Então, eu vivo coletando perguntas de crianças. Então, o que isso quer dizer? Né? Essa pergunta ela é importantíssima. O professor tem que escutar isso e pensar em todo o contexto que a criança, né, levanta para nós. Então, é como se a gente tivesse que ser um ouvidor das crianças. E a gente volta para casa todo dia pensando como que nós vamos responder, né? Em que caminho que nós vamos seguir para poder responder a criança. E nesse sentido, o educador, ele não pode ser apenas um portador da cultura passivo, que vai lá, abre o livro, ele tem que ser ativo, pensador, né? Quando ele se educa também com as perguntas das crianças. E aqui eu repito uma frase do Jung que mostrando como que o professor não pode corrigir num aluno aquilo que ele não corrigiu em si mesmo. Ah, você não estuda, você não faz isso, você não faz aquilo. A pergunta é diferente, e você, professora, você estuda? Você é bom no que você faz? Então não corrija o defeito dos outros sem corrigir o seu próprio defeito. É uma boa questão para nós que vamos trabalhar com crianças. E, por fim, examino aqui o que é um educador unidimensional, o que é um educador polidimensional. Bom, o educador unidimensional é aquele que entra na escola, acabou de se formar, tem 20 anos, novinho em folha, e em uma semana ele já atua na escola como um professor de 100 anos. Ele envelhece em uma semana 100 anos. Ele passa a chamar as crianças de retardadas, ele não ouve, ele só usa o livro didático, ele se destrói em uma semana. Esse é o educador, né, que atende aquele arcaísmo da escola. Quem é o educador polidimensional? É outro educador. É aquele que ouve, ele vai para além dos limites impostos da cultura do ensino. Nós sabemos que a cultura do ensino ela é muito rígida, muito dura. E essa nova cultura de ensino ela é necessariamente interdisciplinar. Eu sempre digo que o professor novo é um andarilho de fronteiras. Ele lê tudo, ele quer saber de tudo, ele quer se instruir junto com seus alunos. E aqui eu trago uma frase para a gente pensar nesse término dessa aula, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. O nosso grande pensador Paulo Freire. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. É este o educador que deve ter o contato com as crianças pequenas. Muito obrigada, espero que vocês avancem mais por essas trilhas que a gente aponta aqui para vocês.